transporte público de qualidade, a lazer. Então, a privação dessa parcela da população do acesso à cultura, à educação, ao saneamento básico, à mobilidade urbana qualificada, faz com que gera um estresse tão grande que tem um risco 10 vezes maior de você ter um acidente vascular cerebral morando em Santa Cruz do que em comparação com o morador da Gávea, por exemplo. Então, assim, a gente está nessa cidade, que é uma das cidades mais desiguais do planeta, onde a renda per capita da Lagoa está em torno de R$10.000 e de Guaratiba está em torno de R$700. Então é disso que a gente está falando quando a gente pensa esse desenvolvimento territorial. Todo esse retrato socioeconômico da cidade, fazendo um recorte aqui com a região de Santa Cruz, Sepetiba e Paciência. Outro eixo que apareceu muito forte como demanda e até como provocação para o distrito industrial também é a geração de trabalho e renda. Então, como a gente fomentar o empreendedorismo, as empresas dizem que às vezes querem contratar prestadores de serviços locais, mas as pessoas não têm nota fiscal, não preenchem os pré-requisitos do compliance deles, e eles vieram também com essa demanda de que a gente às vezes não consegue contratar e absorver prestadores de serviços da região. E aí, como resolver isso, como formar essas pessoas, qualificar para estarem prontas para empreender. Mapeamento e fortalecimento dos empreendimentos locais para fomento de negócios. Então, veio muito essa demanda e também a gente tensionou um pouco as empresas na questão do jovem aprendiz, que eu acho que é uma pauta muito legal do CIED, como eles poderiam abrir vagas e cotizar um percentual para moradores da região, e também, assim como também as vagas em geral, como tensionar esse espaço de dar uma prioridade para o morador local, já que é um distrito industrial que impacta muito a região, né? Então, assim, como dialogar com a comunidade? Porque a gente tem o distrito industrial, a presença do distrito industrial em Santa Cruz já é desde os final dos anos 70, e assim, eu moro aqui há 37 anos, e a gente percebe que nunca houve um diálogo entre o distrito industrial e o bairro, né? Sempre houve uma lacuna e um gap, um afastamento, um abismo, como se o distrito industrial fosse uma coisa completamente separada da comunidade. E agora, pela primeira vez, nesses 2 anos, que não é fácil, a gente está tentando sensibilizar o distrito industrial, esses empresários, e não para pedir patrocínio, para pedir dinheiro, para pedir nada, simplesmente para mostrar para eles um retrato socioeconômico da região e falar para eles, vamos conversar, o que a gente pode fazer junto, o que a gente pode construir junto para a gente mudar um pouco da realidade desse bairro que sofre tanto, que as pessoas sofrem tanto com um dos IDHs, que é o Índice de Desenvolvimento Humano mais baixos do Rio. Então, na pesquisa da UFRJ, do Instituto do Coração, eles afirmam que se a gente conseguir subir o IDH de Santa Cruz ou de qualquer outro lugar em 0,01, a gente já tem aí uma ausência de 50 e tantos % de mortes por acidentes vasculares cerebrais e por infarto do miocárdio. Então, quanto é importante essa relação do IDH, qualidade de vida, saúde e todos esses outros eixos que a gente vê aqui. Pode passar, por gentileza. Então, esses foram um pouco dos encontros que eu falei. A gente fez esses encontros recentemente, nessa fase de julho a março. A gente passou por esses lugares e foram escutas muito importantes, escutas que a gente depois vai adensar e vai consolidar para a gente acumular na construção desse documento, que é essa Agenda Santa Cruz 2030, que a gente pretende lançar em março de 2020, esse documento, e já com ações propostas com parceiros para a gente realmente sair do plano da discussão teórica, das escutas e transformá-las em ação que realmente impactem diretamente a vida das pessoas. E aí a pergunta disparadora que a gente fez essa semana em algumas escolas, talvez alguns alunos tenham respondido, e se quiserem também falar agora, seria lindo se vocês se animarem, o que você deseja viver no futuro em Santa Cruz? O que você deslumbra? O que te faz falta? Como você gostaria de estar e onde você gostaria de estar aqui no bairro, vivendo o que e como? Né? Então é uma pergunta provocadora para a gente pensar e trazer uma escala de futuro. Eu acho que a gente está num contexto de crise, né? A gente estava conversando, Sabrina, um contexto de crise tão forte no país, e sobretudo no Rio de Janeiro,
que a gente não sabe o que a gente vai... A gente está preocupado com o que a gente vai jantar à noite, e a gente vai perdendo, aos poucos, uma escala de futuro, né? Que é muito importante a gente tentar resgatar essa dimensão do coletivo. É bom estar aqui com vocês nessa manhã, podendo compartilhar um pouquinho dessas nossas experiências e reflexões que a gente vem construindo dentro do nosso fazer cotidiano no CIED. E é muito legal poder começar a falar logo depois do Pablo, que traz algumas reflexões e apontamentos super importantes que eu acho que se conectam diretamente com o que eu trouxe para vocês nessa manhã. Primeiramente, essa questão do local. O quanto a gente olhar para isso que está próximo da gente é importante. É lógico que olhar para a macro situação, para aquilo que está acontecendo na cidade como um todo, é importante também. Mas a gente precisa começar pelo pequeno, né? Como é que eu olho para o que está acontecendo do meu lado? E muitas vezes a gente vai perdendo essa dimensão. A gente nem olha para o nosso vizinho, não sabe mais nem quem é o vizinho, se ele está bem. Pablo falou exatamente isso. Eu estou tão preocupado com o meu jantar que eu esqueço se o meu vizinho vai jantar também. E aí eu esqueço que se ele não jantar também, a gente começa a gerar um nível de desigualdade. E essas relações vão se deteriorando de tal forma que a gente começa a ver aumentar a violência, a gente começa a ver ruir os indicadores sociais. Então, como é que a gente se conecta? Depois o Pablo falou de uma outra coisa que é muito legal, que é essa coisa da responsabilidade coletiva. Como é que coletivamente a gente percebe qual que é a nossa responsabilidade por esse nosso território? Como é que a gente constrói uma agenda que conecte esses diferentes atores? Então, a sociedade civil organizada, as empresas e o governo, para pensar uma estratégia conjunta, para pensar um caminho único para se seguir. E por último, o Pablo falou de uma coisa que também mexe muito comigo, que é a confiança no futuro. Tem um dado, gente, alarmante. Hoje no Brasil, a gente confia menos no futuro do que a Venezuela. A Venezuela, que está passando por uma crise, uma guerra civil, eles acreditam que o amanhã vai ser melhor do que o que eles vivem hoje. No Brasil, não. A gente acredita que o amanhã vai ser pior do que hoje. E quando eu perco a minha confiança no futuro, o que acontece comigo? Tanto faz como tanto fez. Eu me descomprometo. Não tem futuro. Quando a gente olha para o jovem, se o jovem não acreditar que esse amanhã pode ser muito melhor do que o hoje, ele vai começar a pensar: para que eu vou estudar? Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou me dedicar? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou querer aprender uma profissão? A vida vai ser com perdão da má palavra, merda mesmo. Então, acho que o nosso desafio é pensar como é que a gente retoma a confiança no futuro. E a gente só vai conseguir retomar essa confiança no futuro se a gente fizer isso juntos. Eu vou falar rapidamente, você pode passar um slide para mim? O CIEDES é uma organização da sociedade civil, nós temos 21 anos, atuamos em todo... Eu vou preferir falar sem o microfone, acho que todo mundo vai me ouvir bem. Não me ouvem bem? Sim? E acho que eu vou ficar mais confortável e acho que vocês também. O CIEDES, então, é essa organização que tem 21 anos e nesses 21 anos a gente desenvolve programas e projetos em todo o Brasil. Nós nascemos no Rio de Janeiro, mas hoje estamos em todo o território nacional, realizando ações nas áreas de empreendedorismo, nas áreas de inclusão social e bem-estar, educação e o que a gente chama hoje de engajamento cívico, participação cidadã. Como é que a gente estimula o jovem a ocupar e participar das políticas sociais, da construção dessas políticas e desses espaços? Porque os espaços existem e é preciso que nós os ocupemos, porque senão eles vão seguir ocupados por quem sempre os ocupou. É preciso que a gente esteja participando efetivamente desses espaços. Passa mais um slide para mim. E aí, eu falei que a minha fala se conectava muito com a do Pablo. Eu começo trazendo essa citação da Eleanor Roosevelt,
que ela fala assim: onde afinal os direitos humanos universais começam? Em pequenos lugares, perto de casa, tão perto e tão pequeno que eles não podem ser vistos em qualquer mapa do mundo. Porque às vezes a gente quer colocar a questão dos direitos humanos numa discussão muito ampla. E aí a gente tem que pensar, e dentro da minha casa? E dentro do meu bairro? E dentro da minha escola? Como é que está acontecendo essa relação? Como é que nós estamos promovendo o desenvolvimento humano? Como é que da escola municipal que vocês estudam, vocês estão pensando nos objetivos do desenvolvimento sustentável, por exemplo? Como é que vocês estão pensando em ter uma educação melhor? Em reduzir o consumo de água? Em promover mais parcerias? Como é que a gente está pensando isso nos nossos cotidianos? Passa mais um para mim. Outro dado, né? A gente no Brasil tem uma população que vive abaixo da linha da extrema pobreza, que são dados ainda absurdos. Absurdos, assim, coisas que a gente não consegue acreditar. E o pior, esses dados estão aumentando. Quando eu comparo 2016 a 2017, eu vejo que tem mais pessoas hoje ali abaixo da linha da pobreza. Ou seja, a gente está retrocedendo. E o que a gente vai fazer para não retroceder? Passa mais um. Hoje nós somos o 9º país entre os países mais desiguais do mundo. Né? O Pablo falava aqui de Santa Cruz. O Brasil é o 9º país entre os países mais desiguais do mundo. 731 mil crianças ainda estão fora da escola. 11 mil escolas brasileiras não têm banheiro. Sua escola tem banheiro? Você já pensou que tem um colega seu da sua idade que estuda numa escola que não tem banheiro? Sabe quantas escolas no Brasil são? 11 mil escolas. Esse dado é de 2018, do ano passado. Existem crianças, jovens e adolescentes hoje que vão para a escola e não tem um banheiro para fazer seu xixi e seu cocô. Faz o quê, Fábio? Sei lá, vai na rua, né? No mato. Não vai. Não estuda. Sai da escola. Esse é o país que a gente quer construir. E aí eu vou me conectar com a pergunta que o Pablo traz. Qual é a Santa Cruz que a gente quer construir? Eu vou pedir que você avançar mais um slide para mim. Oi? Avança mais um slide para mim. Né? E aí tem vários fatores históricos que vão marcar essa questão da desigualdade no Brasil. A gente só conseguiu uma universalização da educação na década de 80. Até a década de 50, mais de metade da população era analfabeta funcional. O acesso ao ensino superior, por exemplo, para a população negra, só aconteceu recentemente. Até bem pouco tempo, quando eu fiz universidade, já sou um pouco mais velho que vocês, tinha nenhum negro na minha sala de aula. Na universidade não tinha, por quê? Porque não era permitido o acesso. E isso se dá através dessa luta, dessa participação e dessa conquista. Você vai passar mais um slide para mim. E aí a gente chega então nessa história, né? A gente está vivendo um problema. E como é que a gente lida com esses problemas? A gente tem vários tipos de problemas. Tem um problema que é um problema simples, que é fazer um bolo. Tá lá a receita: 3 xícaras de trigo, 4 ovos, 1 xícara de fermento, 1 copo de leite, mistura, 20 minutos, forno, ligou, tirou, sai o bolo pronto. Às vezes dá errado. Às vezes sola, às vezes fica meio esquisito. Mas é um problema simples. Dá pra gente fazer. A gente tem um outro tipo de problema, que é um problema complexo. Que é um problema, complicado. Que são aqueles problemas que eu vou precisar de muito conhecimento. Lançar um foguete à lua. Fazer uma equação do 2º grau, né? Aquele negócio de mistura raiz, parênteses, cochete, uma confusão do caramba, meu Deus do céu, para que eu estou aprendendo isso? O que isso tem a ver com a minha história? Mas a gente consegue fazer. A gente junta conhecimentos e consegue resolver. Agora tem um outro tipo de problema, que é o problema complexo. Que é aquele que eu sozinho não vou resolver. Ou eu junto, conecto
várias dimensões e várias pessoas, ou eu não vou conseguir resolver. E aí, por exemplo, a gente tem o problema de educar uma criança. E eu acho que nós estamos, muitas vezes, tratando os problemas sociais que a gente tem, como o Pablo comentou, que Santa Cruz tem a maior incidência de assassinatos de jovens negros, ou que aqui uma pessoa tem 10 vezes chances mais de morrer de um ataque de coração do que quem mora na Gávea. A gente está querendo trabalhar esses problemas como problemas simples ou complicados. Não são. São problemas complexos. E para isso a gente vai precisar mudar a nossa abordagem. Essa abordagem tradicional não está funcionando. Onde o financiador trabalha sozinho, onde as organizações não se conectam, e aí tem um monte de organização, cada uma fazendo uma coisa, onde os gestores do governo e das empresas não estão atentos ao que as demandas que as organizações da sociedade civil trazem, e aí a gente fica assim, um impacto isolado, com setas para todos os lados. Né? Então vai o governo para um lado, vai o CRAS para o outro lado, vai a escola para o outro lado, vai a empresa para o outro, ou seja, uma bagunça. E a gente não entende que a gente está todo mundo seguindo com o mesmo objetivo. Né? Porque no fim, todo mundo quer gerar o bem comum. Então por que a gente não se conecta? E aí a gente precisa então mudar essa perspectiva. Como é que a gente sai dessa perspectiva de uma atuação isolada para uma atuação que considere um impacto que seja mais coletivo? Compreendendo que essas soluções, elas só vão advir se a gente se juntar, se a gente atuar numa perspectiva efetivamente colaborativa, aonde todo mundo vai trabalhar para o mesmo objetivo, vai medir as mesmas coisas. Como é que eu mudo essa conexão e ao invés de ter aquele embaralhado de setas, a gente começa a ter um caminho que é pavimentado, com todo mundo caminhando em direção ao mesmo lugar. Impacto coletivo é justamente isso. É esse compromisso de diferentes atores que vão se juntar para pensar nessa realidade, para pensar nessa transformação. Nós, sociedade civil, precisamos ser impulsionadores dessas estratégias. A gente precisa chamar o governo para vir junto com a gente. A gente precisa chamar a empresa. Mas não dá para lidar com esse governo. A coordenadora do CRAS é muito chata. Ela acha só que ela está certa. Calma. Caminhar se faz caminhando. Às vezes o diálogo vai ser difícil, mas é preciso que a gente dialogue. É preciso que a gente construa esse caminho. Como é que eu saio de ações e resultados fragmentados para ações coletivas, integradas e impactos que sejam mais sustentáveis? O que a gente acredita no CIEDS que precisa ser um modelo para uma agenda de impacto coletivo? Primeiro, estabelecer esse ponto comum. O que a gente quer? Vocês já fizeram isso aqui em Santa Cruz, está lá. Cultura, educação, saúde, geração de trabalho e renda. Essa é a agenda coletiva que vocês estão construindo. Ações integradas. Como é que a gente se integra agora? Como é que a escola, a partir do que ela já faz, pode se conectar a essa agenda? Como é que a organização da sociedade civil? Como é que o CRAS? Como é que o CMDCA? Como é que o CREAS? Como é que a empresa? Como é que a Casa da Moeda? Como é que a ThyssenKrupp? Como é que as empresas que estão no território podem ir se conectando a essas demandas? Monitoramento compartilhado. Como é que a gente começa a monitorar juntos esses indicadores? Para a gente poder celebrar. Gestão e suporte. Como é que a gente olha e pensa assim, como é que a gente estabelece, então, estratégias que vão nos levar a esse caminho? E por fim, e talvez o mais importante, comunicação contínua. É preciso estabelecer uma estratégia de diálogo efetiva, né? De comunicação. E diálogo, gente, a gente às vezes muito confunde diálogo, né? Porque exercer o diálogo é difícil. A gente às vezes quer discutir, a gente quer brigar. Dialogar é você ouvir o outro na sua integralidade, com as suas características, que às vezes vão ser diferentes das suas. E aí, pensar nisso. Aí eu daria algumas dicas para esse caminho. Primeiro, focar na potência. Ao invés de eu olhar para o que eu não tenho, vamos olhar para o que a gente tem? O
que a gente tem, então, de poder juntos? O que a gente pode juntos? Porque às vezes a gente olha para o que a gente não tem e a gente fica muito naquela choramingação. Então vamos pensar juntos como é que a gente foca na potência. Romper com vieses inconscientes. Muitas vezes a gente pensa coisas e nem sabe que pensa essas coisas. Então eu tenho que romper com esses paradigmas. Quando chegar para dialogar, entender que a gente está todo mundo no mesmo lugar. Criar esses canais aí de aproximação, de diálogo. Está aberto para inovação. É preciso deixar essa meninada que está sentada aqui hoje trazer as ideias. Não sou eu que tenho a ideia de como vou fazer uma educação boa na Escola Municipal de Santa Cruz. São eles que estão sentados naquela sala de aula. São eles que atendem e escutam aqueles professores todos os dias. São eles que têm que nos dizer que escola eles querem. Construir de forma colaborativa, potencializar e otimizar recursos. Como é que a gente soma? Trocar aprendizagens. O que eu aprendi? O que você aprendeu? E, por último, e não menos importante, celebrar as conquistas. E celebrar as pequenas conquistas. Às vezes a gente só quer celebrar quando tiver dado um salto, tiver ultrapassado aqui. Já consegui chegar aqui. Cara, celebra quando conseguiu pular aqui. Depois você celebra aqui. Depois você vai celebrando. Conforme a gente vai comemorando, isso vai dando gás para a gente, vai dando força para a gente fazer essa mudança acontecer. Se a gente coloca a meta muito lá em cima, a gente vai demorar tanto para chegar lá que às vezes a gente fica cansado no meio do caminho. Se eu coloco a meta que eu posso ir pavimentando e celebrando todo dia, essa celebração vai me dando ânimo, força, gás, vontade. Passa mais um. E aí? Formar redes, preciso estar conectado, reconhecimento de interdependência, estamos nós todos interconectados, não adianta dizer, eu moro no centro da cidade, o que acontece em Santa Cruz não interfere na minha vida. Mentira, interfere. Tudo o que acontece aqui agora, está interferindo lá na China, do outro lado do mundo. Então a gente tem que reconhecer interdependência, identificar essas complementariedades, aceitar a diversidade e respeitar a identidade. Isso, eu vou até me deter um minutinho. Eu preciso respeitar a diversidade do outro e aceitar que ele é diferente de mim. Se eu fico numa coisa, porque muitas vezes a gente fica falando das diversidades, mas a gente não fala da importância de aceitar a identidade. Cada qual tem uma identidade. E os atores também são assim. O governo tem uma identidade, a empresa tem uma identidade, a sociedade civil tem uma identidade. É preciso que a gente respeite esses lugares. Não pode confundir um com o outro. Eles precisam se complementar. Preservar a autonomia, construir confiança. A gente só vai conseguir avançar nessa agenda se a gente construir confiança. Estruturar padrões que sejam mais horizontais de organização. Então, não é porque a empresa tem mais dinheiro que ela manda no que vai fazer. Não. Como é que a gente constrói uma horizontalidade? Não, mas o governo cedeu o espaço. Então vai ser do jeito que o governo quer. Não, vamos pensar mais horizontalizar. Não, mas a ONG é que conseguiu o financiamento internacional. Não. Como é que a gente horizontaliza isso? E, por fim, atuar para construir modos democráticos de regulação dessas relações. A gente precisa lembrar sempre que isso, tudo que a gente faz, tem que ser para fortalecer a democracia e para a gente focar na convergência. Tem um videozinho, não sei se ele vai entrar, é de 1 minuto, vamos ver se é. Será que vai?
Nós estamos todos conectados. Esse é um vídeo da WWF. Faça mais um. Volta mais um. Conectados em rede, nós podemos fazer muito mais. É nisso que o CIEDES acredita, é assim que a gente tem trabalhado e é isso que a gente tem tentado promover. Como é que a gente se conecta para a gente promover cada vez mais impacto, para a gente gerar cada vez redução das desigualdades, mas para a gente saber que todo mundo, e o que a gente precisa focar mesmo, é no fortalecimento da nossa democracia, para a gente ter um país que seja melhor para todo mundo. Galera, super obrigado. Para fechar esse trio, eu quero convidar a Isabel para falar da perspectiva da empresa. Ela é da Via Rio, né, assistente social de formação, com especialização em política social e responsabilidade social e terceiro setor. Sempre atua na área de corporativa com a temática de responsabilidade social. Está há 30 anos aí nessa área, né? Tem foco em desenvolvimento e políticas e estratégias corporativas que favoreçam a manutenção da operação do empreendimento e o desenvolvimento sócio-territorial. E vai falar da experiência do Fórum Integra Zona Oeste, que reúne 37 organizações na região ali da Transolímpica e Jacarepaguá. Bom dia. Falar com a voz da empresa, depois de ouvir o Pablo e depois de ouvir o Fábio, parece que nós encontramos aqui uma sintonia, porque faço parte de um grupo empresarial que vem aprendendo com erros e acertos por algumas décadas, de que se não ouvirmos quem está do lado, se a gente não trabalhar em rede, o negócio não vai à frente. A gente não consegue ter um negócio, uma empresa lucrativa e perene no Brasil se nós não olharmos para onde nós estamos inseridos. E olhar com um olhar assim, eu faço parte disso, e não olhar como eu sou diferente disso. Então a Via Rio, ela nasce de dois grupos empresariais que vêm aprendendo e trabalhando dessa forma. Vem trazer aqui para vocês um resultado, uma experiência que uma das empresas desses grupos empresariais está desenvolvendo. Então, nós temos como sócios a CCR, ela trabalha com infraestrutura e mobilidade urbana. Será que todos estão me ouvindo? Tá? Tá, né? Eu prefiro. A CCR, ela tem negócios no Brasil, na América do Sul, e trabalha tanto com mobilidade como infraestrutura. E a Invepar tem também muitos negócios na área de mobilidade e infraestrutura urbana. Não trabalhamos com construção civil, né? Infraestrutura urbana, nós estamos falando em concessões públicas, concessões de rodovias, metrô, VLT, barcas, ponte e rodovias e no meu caso, que eu estou representando aqui a Via Expressa Transolímpica. Uma via expressa é a segunda via expressa no nosso estado, sobre concessão, é claro. Temos a linha amarela, que pertence à Invepar, e a Via Rio, com essa composição societária. É bom falar de quem somos, para que vocês possam perceber quanto que de grandioso, de investimentos o nosso estado e nossa cidade tem potência para trazer, né? E que contrato de concessão é esse? Um dos princípios que nós entendemos também é a transparência. A sociedade precisa saber o que o governo está cedendo para concessão privada nesse momento. Então, é uma concessão municipal, é o município, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que é o nosso poder concedente. O escopo é a implantação e exploração de infraestrutura e prestação de serviço público para operação, manutenção e monitoramento da via expressa. Nós operamos 13 quilômetros de via e com mais 7 quilômetros de acessos, com um total de 20 quilômetros. Lembrando que a Transolímpica ela é maior,
ela vai até o início da Barra, com Barra e Recreio, mas a concessão vai só até Curicica, em Jacarepaguá. Então vai de Deodoro a Jacarepaguá. Esse é o trecho sob concessão. Nosso prazo de concessão são 35 anos e temos aí 28 anos pela frente. Próximo. Onde nós estamos e o que significa Transolímpica para a mobilidade urbana, né? Diferente da primeira via expressa sob concessão que tivemos na cidade do Rio de Janeiro, que foi a linha amarela, nós tivemos agora também a Transolímpica, só que com uma evolução. Ela pensando no sistema de transporte de massa, com um corredor dedicado para o BRT. Então, a Transolímpica, ela integra esse sistema de transporte de grande capacidade. Ela vai se conectar com a Trans Brasil, já tem a conexão com a Trans Carioca e a Trans Oeste. Então, o sistema BRT vem com um passo para favorecer a mobilidade dentro de uma perspectiva de sustentabilidade. E o que a gente faz? Então, a tecnologia que a gente emprega para fazer o nosso negócio funcionar. Né? Nós temos um CCO, que é um Centro de Controle Operacional, ele funciona 24 horas, monitorando toda a via. Para isso, ele conta com 110 câmaras. A via, os 13 quilômetros, 20 quilômetros contando com seus acessos, é 100% monitorada. 8 painéis de mensagens variáveis para a gente se comunicar com o usuário e o serviço de manutenção em toda a via. O que o usuário, né, por que o motorista, o usuário, ele hoje escolhe pagar pedágio, passar pela Transolímpica? O que faz a pessoa deixar de sair daqui de Santa Cruz, ou melhor dizendo, de Campo Grande, que seria mais provável, de Campo Grande, em lugar de ir direto pela Avenida Brasil para chegar até Jacarepaguá, Taquara, ou vir por aqui por trás? Por que ele vai pagar pedágio? Por que a pessoa escolhe isso? Então, ele escolhe, hoje, o nosso usuário diz que escolhe pagar pedágio passando pela Transolímpica, pela segurança, por ser uma via moderna, pelo tempo, por ser uma via expressa. Então, ele vê que ele tem benefícios ao passar pela Transolímpica. Nosso volume de tráfego por mês está 1.800.000 carros e a maior tributo que hoje nós temos é a segurança, sensação de segurança. 75% dos usuários afirmam que se sentem seguros ao trafegar pela via expressa. Nós temos relatos de usuários que falam que vem pela Avenida Brasil, quando acessa a Transolímpica, chega a fazer assim, cheguei. É essa sensação que contrasta com o que nós estamos vivendo hoje no nosso estado, em relação à segurança pública. E quem somos nós, né? Como que nós nos entendemos? Nós entendemos que somos gente, trabalhando para a gente. Nós somos pessoas ali dentro. E por isso temos que entender que quem está usando a Transolímpica é uma pessoa atrás de um volante. Né? Pode passar? E aí, o que a gente consegue identificar? Uma empresa de concessão pública que presta serviço de manutenção de infraestrutura de uma via expressa. Como que ela pensa em sustentabilidade? É possível? É possível. E o que podemos fazer? Inovar. Ouvimos aqui, sem inovar, a gente não consegue, nós temos que reescrever essa história. Que história de negócio, dessa relação de uma empresa, como que ela pode inovar nessa sua relação onde ela está inserida? E aí a gente entende qual é o nosso negócio. Viabilizar soluções inovadoras para o deslocamento seguro e confortável das pessoas. E como que a gente pode fazer isso? Integrar os públicos relacionados e gerar comprometimento. Tudo que a gente falou aqui hoje. A gente ouviu o Pablo e eles falando assim, o centro industrial aqui parecia ser apartado de Santa Cruz.
Nós já nascemos entendendo que estou chegando aqui no eixo da Zona Oeste e eu preciso fazer parte, eu preciso conhecer. Então, eu tenho que ser de fato uma empresa que vai contribuir para melhorar a qualidade de vida, não só de quem está pagando pedágio, mas daqui da área onde eu estou atuando. Atuar como catalisadora no desenvolvimento econômico, social e ambiental da região de sua influência. Como assim? Eu tenho que fazer com que o investidor perceba que a Zona Oeste agora ela tem fácil acesso. A indústria consegue deslocar seus veículos com segurança e agilidade e fluidez. Eu preciso mostrar que aqui na Zona Oeste, se o investimento vier para cá, todos vão ganhar. Promover o crescimento sustentável e a perpetuidade do negócio. É assim que a gente entende que deve operar. E de forma prática, como que a gente pode fazer isso? E aqui entra um pouco do que a gente consegue trazer de exemplo do que a gente percebeu nas duas falas anteriores, né? Precisa mudar um pouco, né? Eu não posso bater na porta da empresa e falar assim, você tem obrigação de me dar um apoio para fazer o meu projeto, porque você veio para cá e está ganhando dinheiro e está explorando. E você, empresa, precisa resolver o problema que a minha escola está fechada e eu preciso... A gente tem que mudar essa história. Eu não tenho que cobrar de um ator que está na região um papel que não cabe a ele. Mas eu posso conversar e chamá-lo para falar assim, o que eu posso resolver aqui junto com você, fazer diferente. Então a gente, a Via Rio se entendendo como um protagonista nessa história, mobilizou as instituições que batiam a nossa porta, pedindo cesta básica, pedindo brinquedo para Dia das Crianças, pedindo para resolver o esgoto da rua dele, pedindo para reformar a praça que estava sem, pedindo para filmar a festinha de final de ano das crianças da creche. Pegamos essas organizações, então, sentamos com elas e falamos assim, o importante para vocês, o que vocês querem para esse lugar, é realmente a festinha de final de ano da creche? Não estou falando que isso não deva acontecer, mas estou falando que você vai acionar uma empresa, esse é o seu melhor pedido? É o que você quer? Ou você quer vagas de emprego? Ou você quer que a pessoa que mora ali seja capacitado para alcançar e concorrer com um patamar de igualdade à vaga de uma nova empresa que está chegando? E o seu jovem? Se você não quer que ele tenha condições de concorrer a uma vaga de jovem aprendiz, por que esse jovem não é chamado para essa vaga? Por que eu não consigo empregar pessoas do bairro local? Por que a empresa não consegue contratar a indústria de descartáveis da região? Por que eu não consigo contratar a empresa de consultoria de comunicação e marketing da região para fazer os banners, cartazes, fazer a minha propaganda? Por que eu não consigo fazer isso? Vamos fazer então diferente? Chamamos essas instituições. A Via Rio acredita que é através dessa reunião de talentos e potenciais que existem já na zona, que estão aqui. Vamos valorizar a potência. A gente ouviu, valorizar o que está de bom aqui. Então, que já existe na Zona Oeste e conseguir contribuir para a deflagração de desenvolvimento sustentável na região. Então, através de um processo simétrico e compartilhado, foi criado por diversas e diferentes organizações locais o Fórum Integra Zona Oeste. O Fórum Integra Zona Oeste não é da Via Rio, ele é dessas instituições. A Via Rio participa, apoia. Esse fórum nasceu das instituições locais, daquelas mesmas instituições que antes pediam coisas pontuais e fragmentadas.
E aí trata-se de reunir esforços para implantar ações integradas e sustentáveis. A gente ouviu aqui. Por que todo mundo pode estar, cada um para o seu lado? Eu tenho um projeto de esporte, eu só quero tratar do meu projeto de esporte. Ele não tem conexão com o projeto que tem aqui de formação de jovens. Ele não tem essa conexão. Eu quero captar recurso para o meu projeto e o outro. Então, quando isso acaba e todos conseguem entender assim, vamos trabalhar por um objetivo comum, que o resto acontece, e é esse o propósito do fórum. Mais um, por favor. Quem é esse fórum, né? Ele tem 28 organizações, que representam 62 pessoas que flutuam na sua participação. E hoje temos 37 empresas na região interessadas em estar percebendo, conhecendo melhor que proposta é essa. Que proposta de desenvolvimento sustentável esse fórum está trazendo. E aí a gente faz um recorte. Esse fórum está atuando no eixo Transolímpica, Deodoro, Magalhães Bastos, Realengo, Vila Militar, Jardim Sulacap, Jacarepaguá, falando da Baixada de Jacarepaguá até Camorim.